Audiência amiga do Pensar Piauí, muito bom dia. Estamos no ar para mais uma edição do Pensar Economia, trazendo para você, nossa audiência, os destaques da economia brasileira, piauiense, daquilo que é importante nessa área nos últimos 15 dias. Hoje participando aqui comigo o professor Sebastião Carlos, que tem cadeira cativa aqui no Pensar Economia, a quem eu quero dar bom dia. Bom dia, Sebastião. Bom dia, Oscar. É um prazer novamente estar contribuindo aqui com o Pensar Economia. Antes da gente começar, de fato, o programa de hoje, com os temas que iremos abordar, eu queria pedir para você que nos acompanha aqui, recomendar o Pensar Economia para para os seus amigos, né? Compartilhe esse vídeo, dê um joinha lá no sininho e converse com os amigos e estimule a ouvir o Pensar Economia. Muito bem, Sebastião, o grande tema da semana, de todos esses últimos dias, aliás, eu diria, dos últimos 2 meses, é a taxação imposta pelos Estados Unidos ao Brasil. E isso nós vamos tratar já já. Mas antes, eu queria começar com o vídeo que viralizou na internet também essa semana, de um grande empresário brasileiro, o empresário Lawrence P., que atua no setor da produção de farinha de trigo. Aliás, é o maior produtor de farinha de trigo da América Latina. Ele tem uma ligação com o Partido dos Trabalhadores, com Lula, de um longo tempo, de um longo período. É um empresário, eu diria, diferenciado aqui no Brasil dos demais, dos outros, porque ele tem uma visão progressista, ele tem uma visão de que o Estado não pode ser um ente que cuide apenas de quem tem o capital, mas de toda a sociedade brasileira. E ele foi entrevistado pela nada isenta jornalista Leda Nagli, que forçou a barra durante o processo da entrevista, mas um trecho aí de quase 3 minutos foi destaque na internet pela ênfase com que o Lawrence P. chama a atenção para as ações do governo Lula. Então eu queria que o Irã, ali na nossa técnica, soltasse o vídeo para depois eu conversar com o Sebastião. Está satisfeito com esse governo? Você acha que está indo bem? Eu acho que esse governo se preocupa com a massa, ok? Esse governo se preocupa em equilibrar a renda no país. Então, eu quero que alguém, em sã consciência, venha me dizer de que está errada a política do PT de tentar beneficiar os pobres. Você acha efetivamente que o PT está tentando beneficiar os pobres? Olha os problemas. Essa medida que o governo está tentando implantar faz tanto tempo que o Centrão barra. E agora vai passar isenção de imposto de renda para o salário até 5 mil. Até 5 mil. Ok. Então, para os empresários, 800 bilhões não é nada. Alguns bilhões para os pobres. Problema fiscal. O país cresceu quanto no passado? 3,4%. Já teve uma pandemia. Não, peraí, estou dizendo ano passado. Ano passado. 3,4%. Okay? Este ano, 2.000%. Ano que vem, um pouco abaixo de 2.000%, se não mudar a tarifa de 50%. Essa taxação do Trump não será dramática? De jeito nenhum. Primeiro, o país vai conseguir achar outros mercados, né? E provavelmente a um preço um pouco maior. Como diminuir o prejuízo, né? É isso. Não só isso. O fato desse imposto, que nem começou ainda, já subiu o preço de suco laranja. Então, o que o Brasil está vendendo para os países já está ganhando mais. A economia tem vasos comunicantes. Né? Essa retórica da direita é... o que eu vou dizer, né? Questão de neurônio. O Brasil é um país que hoje tem desemprego no nível mais baixo, economia crescendo. Maior safra de grãos da história do Brasil. Mas o governo do PT não é simpático ao agro. Ao contrário, você viu as verbas que estão alocando para agro? Ao contrário, os nossos agricultores nunca ganharam tanto dinheiro. Muito obrigada.
Pronto, tá aí o vídeo que essa semana tem estado muito frequente na internet. Laurence Pi, empresário do ramo de farinha de trigo. Contundente as afirmações dele, Sebastião. Veja só, Oscar, é incomum a gente ouvir um posicionamento de um empresário na linha Muito que o Laurence acabou de apresentar. Mas ele, nas entrelinhas do que ele coloca, ele toca num aspecto fundamental que é importante para o desenvolvimento de uma economia como um todo. Não só a economia brasileira, mas qualquer economia que você possa imaginar. É a capacidade que os pobres têm de contribuir de forma significativa para o processo de crescimento econômico. Ele enfatiza isso quando ele afirma, por exemplo, que uma política que também atenda aos pobres, ela é uma política eficiente para o país como um todo. Né? Por quê? E por que ele é assertivo nesse sentido? É porque o principal fator de crescimento da renda de um país é o consumo. E quem efetivamente consome dentro da sociedade são os pobres. A tendência da renda dos ricos é ser canalizada para a especulação. O rico, ele vive da poupança. Ele tem um nível de consumo dele que, de certa forma, é limitado. Né? Você não vai ver, por exemplo, um milionário chegar no supermercado e levar uma carreta de picanha. Ele não vai fazer isso. Ele vai continuar comprando a mesma picanha dele, 2, 3 quilos de picanha que ele compra, independentemente dele ganhar 10 mil ou 10 milhões de reais. Então, o consumo sempre tem um limite. Quem tem condição de passar desse limite, pega o excesso e leva para a poupança, compra título do governo, compra ações da Bolsa de Valores, compra título imobiliário e tudo. O importante para o crescimento econômico de uma nação é ver o quanto os pobres têm condição de participar desse jogo também. Então ele é muito enfático nesse aspecto, ele é muito assertivo nesse sentido. Por quê? A variável fundamental de crescimento do PIB, você tem algumas variáveis que são fundamentais. Você tem o consumo, você tem o investimento, você tem gasto do governo e tem o saldo da balança comercial. Entre essas 4 variáveis, a mais importante e a determinante para o crescimento da economia é consumo. Portanto, investir em consumo é fundamental. Então, quando ele enfatiza que uma política de governo, ela prioriza a participação do consumo dos pobres, quando ele enfatiza e apoia uma alíquota para cima do imposto de renda de 5 mil reais, que vai permitir que parcela da sociedade tenha uma renda disponível maior e, consequentemente, tem uma ampliação de consumo maior, ele está completamente correto. E eu acho que o caminho é esse. Né? Um governo, ele tem que ser governo para todo mundo. Ele estava lá a comentar a taxação, a jornalista pergunta se ela será dramática e ele fala de jeito nenhum, e ele solta uma frase: a economia tem vasos comunicantes. O que ele queria dizer com isso? Veja só, as variáveis econômicas, elas têm uma tendência a encontrar seu ponto de equilíbrio normal. Todo sistema econômico tem crise, e é da natureza do sistema econômico capitalista as crises. Mas o próprio sistema capitalista, ele encontra seus veios, os seus vasos que permitem que ele volte ao seu equilíbrio normal. Esse problema da taxação é um problema? Mas é um problema para quem? Para quem exporta. 95% da classe empresarial brasileira não exporta, Oscar. O impacto que o saldo dessa balança comercial... Deixa eu ver aqui, 95% dos empresários brasileiros não exportam. Não exportam. Eles vivem de um consumo interno. Mas esse 95% do empresariado está, inclusive, aquele empresário que é terceirizado pelo exportador ou não? Tem, porque você tem as atividades germinativas. Digamos assim, o exportador de laranja, que é o grande exemplo aqui, laranja lá em São Paulo. Para essa laranja
do Laranjal até não sei aonde, ela tem que ir em caixas de madeira. Caixa de madeira, uma embalagem que depende de um pequeno empresário que não exporta. Esse pequeno empresário que não exporta, mas vende a embalagem para o grande exportador de laranja, ele está dentro desses 95%? Ele está lá dentro dos 95%, que não são afetados diretamente. Diretamente não, mas ele vai deixar de fornecer menos embalagem para o grande exportador. Para 5%. O mercado dele, é preciso que a gente compreenda que o mercado dele, Sim. ele não está submisso à lógica da exportação. Uhum. O exportador é um dos clientes que ele tem. Ele não está exclusivamente vinculado. Então essa ideia de que, por exemplo, a taxação ela vai criar um efeito cascata na economia que vai comprometer os 95% da classe empresarial, isso é discurso, e é um discurso da direita. E é um discurso de quem ganha com a exportação. É importante a gente desmistificar a ideia de que nessa relação de comércio exterior, parte significativa da sociedade brasileira não recebe absolutamente nada. Na verdade, a gente vem sendo prejudicado ao longo de décadas com essa política de exportação. O que o Trump fez, e aí eu, enquanto economista, eu identifico um aspecto positivo da medida do Trump, foi fazer o seguinte: na medida em que ele estabelece uma alíquota de 50% para determinados produtos, essa alíquota de 50% que interfere na importação lá nos Estados Unidos, ela indiretamente é uma alíquota de 50% em quem exporta aqui. Você concorda? Sim. Porque a relação é essa, né? Para eles é compra, mas para a gente é venda. Né? Então vamos lá. Se você chegar hoje em qualquer supermercado da nossa região e identificar, por exemplo, vou citar 3 produtos que estão na pauta, 4 produtos que estão na pauta de exportação e que se criou um frisson, né? E que afetam diretamente o bem-estar da nossa população. Café, 2 frutas, que aí eu cito aqui. Vou citar mais, vou citar uva, vou citar a manga e vou citar limão. Inclusive eles nossa região aqui, de Piauí. Sim. E o mel, né? Se você analisar o histórico dos preços desses 3 produtos, eles comprometem de forma significativa a cesta básica. E se você for analisar a qualidade dos produtos, vai comprar um limão Tahiti no supermercado. Às vezes ele chega no dia de quarta-feira, que é o dia em que se chega os produtos, dia de quarta e sábado, você identifica os produtos, e chega os produtos nos supermercados, ele vem com uma qualidade péssima. A manga vem com uma qualidade péssima. O quilo da manga está vendido a R$6, R$7. O limão chega a custar R$4,50. Por quê, Oscar? Porque parte significativa dessa produção é toda canalizada para um mercado externo. E quem se beneficia com isso é os 5% dos empresários. Então, na medida em que o Trump chega e diz assim, eu vou taxar 5%, força naturalmente aqui internamente, força naturalmente... A venda para o mercado interno. A venda para o mercado interno. Você expande e vai ter que a baratear base, o preço. Vai ter que baratear o preço, mas esse barateamento do preço, ele é compensado com volume. Mais pessoas vão comprar. Em vez de você levar, né, hoje você leva para casa com o preço da manga a R$6, R$7, você leva uma manga para casa. Vamos fazer o seguinte, a gente já entrou... Então aí tem um aspecto, tem um tom de positividade na política externa do Trump, Sim. que resolve um problema crucial da economia brasileira, que é o acesso à alimentação. Entendeu? Você está vendendo um litro de mel a R$50. E o mel não está indo para a merenda escolar. O mel está indo todo para exportação. Então, se você cria, se indiretamente é criado num contexto de conjuntura internacional, é criado todo um ambiente econômico que force o aumento das condições de oferta interna, naturalmente isso vai beneficiar quem precisa mais, que é a classe trabalhadora e que pega o seu salário e destina sobretudo para atividade de consumo, como o Laurence acabou de colocar. Então esse é um aspecto, né? Agora a grande questão é ver que nesse ambiente
Qual é a correlação de força que pesa mais? E quais são os interesses que pesam mais? A correlação de força está do lado da classe assalariada e atende mais esses interesses? Ou vai atender os interesses, por exemplo, dos 5%? Me parece que o que pesou mais foi o interesse dos 5%. Então, assim, hoje, agora, enquanto a gente está aqui fazendo o programa, Lula, presidente da República, lá em Brasília, ele anuncia um plano de contingência para amortecer os efeitos do tarifaço do Trump. Algumas das medidas que ele está anunciando agora. Uma delas é a criação de linha de crédito. Eu vou ler aqui para você comentar depois. A criação da linha de crédito com juros mais baixos para empresas afetadas. Essas linhas de crédito seriam liberadas pelo Fundo de Garantia de Operações do Banco do Brasil e pelo Fundo de Garantia à Exportação do BNDES. Também já estava sendo aventado que o governo poderia comprar parte das mercadorias que não forem exportadas para os Estados Unidos. A União usaria o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar para comprar parte da produção que deixará de ingressar nos Estados Unidos. Frutas e pescados adquiridos dessa maneira poderiam abastecer escolas públicas, por exemplo. Você tinha citado agora há pouco a questão do mel. Além, as empresas também teriam mais tempo para pagar seus tributos. O chamado diferimento de impostos federais permite aos empresários adiar por até 90 dias a quitação dos tributos. Outra medida que pode estar incluída no pacote é a antecipação de recebimentos de benefícios fiscais. As empresas que aderirem ao programa receberiam com antecedência o ressarcimento de créditos do Programa de Integração Social e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social. Pode ser criada uma regra para definir que empresas não poderão demitir funcionários. É uma das exigências a quem tomar crédito mais barato. Pode ser que elas não mandem embora seus funcionários. As companhias, no entanto, poderão antecipar férias coletivas e flexibilizar a concessão de banco de horas. O governo Lula já havia sinalizado que o plano poderia ter uma segunda fase. Se o socorro emergencial que está sendo anunciado hoje não for suficiente, a equipe econômica já conta com medidas adicionais para uma nova rodada de ajuda econômica. O pacote deve socorrer 45% das empresas que vendem aos Estados Unidos. É que nem todos os setores foram afetados pelo tarifaço. Tem uma falinha do Lula em vídeo que eu vou pedir para rodar e depois você faz um comentário geral. Vamos a esse vídeo, Irã. Uma entrevista do presidente concedida à Band News ontem. Solta o vídeo. Amanhã eu vou assinar uma medida provisória que cria uma linha de crédito de 30 bilhões para as empresas brasileiras que, porventura, tiverem prejuízos com a taxação do Trump. Vai ter uma política de crédito que a gente está pensando em ajudar, sabe, sobretudo as pequenas empresas, o pessoal que exporta tilápia, que exporta fruta, que exporta, sabe, mel e outras coisas, sabe? Nós vamos, empresas de máquinas, as grandes têm mais poder de resistência. E eu acho que vai ser extremamente importante para que a gente possa mostrar que ninguém ficar desamparado por conta da taxação do presidente Trump. De que nós vamos cuidar dos trabalhadores dessas empresas, vamos procurar achar outros mercados para essas empresas. Nós estamos mandando a lista dos produtos que a gente vendia para os Estados Unidos, para outros países, porque a gente utiliza um lema que é o seguinte: ninguém larga a mão de ninguém. Muito bem, Sebastião. Como é que o Brasil está enfrentando o tarifaço de Trump? Essas medidas que eu li aqui, a fala do presidente Lula, o que mais você tem apurado aí? Veja só, é da natureza do sistema capitalista, Oscar, como eu já falei anteriormente, crises e falhas de mercado. E todas as vezes que uma determinada falha de mercado ela se acentua,
é o Estado que resolve o problema, porque é um Estado que tem condição de bancar isso, de garantir isso, certo? Essas medidas que são pontuadas com essas políticas de crédito disso, de redução de juros daquilo, elas têm um efeito no curto prazo, mas para resolver questões, por exemplo, relacionadas a crises na economia, que tem como causa, por exemplo, uma pandemia, uma catástrofe natural, um terremoto, um maremoto, uma enchente. Por quê? Porque você tem um ambiente controlado, você tem um território geográfico, você sabe quantificar os sujeitos que foram envolvidos ali, que estão no prejuízo e tal, e aí você dimensiona isso. Olha, eu preciso de 30 bilhões. O próprio governo reconhece que não sabe se 30 vai ser suficiente ou não. Então essas medidas, elas precisam ter um plano B, e esse plano B, ele precisa mostrar seus resultados de forma mais eficiente do que o plano A. Porque o governo não vai poder, daqui a 90 dias, uma medida provisória, entrar com outra medida provisória com mais 30 bi, com mais 30 bi. Quando ele passou aí, está com 2 anos discutindo medidas para poder amortecer déficit fiscal, né, para poder chegar à meta e tudo. Então ele não consegue chegar à meta, tem briga com o Congresso para resolver problema de IOF, para resolver problema de alíquota de imposto de renda, que ele não sabe como vai pagar essa redução na alíquota dos R$5.000, aí vem com 30 bilhões agora. Então, a medida ela vai ser eficiente na medida em que a segunda etapa do processo for mais eficiente do que isso ainda, que é a busca de outros mercados. O presidente falou ali que está fazendo uma lista de produtos que vendem aos Estados Unidos. Na verdade, o que o presidente americano está fazendo, e está fazendo com o mundo inteiro, não é uma particularidade com o Brasil, é provocar uma inflação internacional artificial, porque ele chega, olha para ti, não, para ti é 10, para ti é 15, para ti é 50, então não tem nenhuma matemática por trás disso que explique as ações dele. Então ele tá chutando, jogando, entendeu, para provocar uma inflação internacional artificial, mas ele de certa forma também está levando esses países, que é uma reação dele também, por conta do fortalecimento dos BRICS. Então, acho que a tendência nacional da economia brasileira vai ser socorrida para os países que formam o BRICS. É um movimento natural. Agora, isso vai depender muito da capacidade do governo de se antecipar e consolidar isso, né? Porque essas medidas, elas são medidas de curto prazo. Elas são eficientes para o curto prazo. Mas depois dos 90, dos 120 dias, é necessário que o presidente da República, que o ministro da Economia chegue e disse, olha, nós tivemos um problema pontual com a economia americana aqui, com o mercado americano aqui, mas a gente já tem um outro mercado garantido aqui. Porque senão, essa conta não vai ter fim. A gente vai ficar sustentando a classe empresarial com isenção de imposto, com crédito barato, né, bancando isso, porque na verdade quem vai bancar isso é o governo ad infinito, eternamente. Isso não tem sentido sob o ponto de vista econômico. As medidas econômicas, elas precisam ter seu caráter de sustentabilidade. Eu posso ter medidas pontuais, ponto, mas uma medida já está dizendo, é pontual. Ela não pode se constituir com uma medida de longo prazo. Não, se você... O que eu penso assim, se você vende café para os Estados Unidos, mas aconteceu um problema, e você encontra o mesmo mercado na China, você passa a vender para a China. Está resolvido. A pergunta que eu vou colocar para você é assim, o sul global, Índia, China, outros países, eles podem substituir os Estados Unidos nesses processos de compra no Brasil. Mas a economia norte-americana, ela é muito grande, ela é fabulosa. O Brasil abdica disso porque tem uma tarifa de 50%. Como é que fica essa relação econômica veja só, dos produtores brasileiros na relação... Você não pode esquecer uma economia tão grande como a americana. Veja só, do ponto de vista eu resgato aqui a fala do Laurence. Vamos lá. Existe muito mais discurso ideológico de terrorismo em cima das medidas do Trump do que verdade.
Primeiro que parte desses setores ele recuou. Aqueles setores que são estratégicos para a economia deles, ele não foi louco de continuar a tributação, né? Outros ele fez uma avaliação na alíquota e tal. Por exemplo, quando você faz um filtro no resumo final da novela, do que efetivamente vai ser tributado e tudo, não vai interferir nem na economia brasileira e nem no PIB brasileiro. Você está entendendo? Então, assim, não há motivos, né? Não há motivos para que a gente possa desenhar um cenário contraditório num médio prazo para a economia brasileira se a gente perder um pedacinho do bolo na participação do comércio internacional com os Estados Unidos. Isso, eu não vejo que isso, né, eu não vejo que isso possa provocar grande transtorno para o PIB brasileiro, para o desempenho das empresas brasileiras nesse sentido, não. Eu acho que a gente tem que combater esse discurso da direita com verdade e com dado. Eu acho que esse aqui é o caminho. Agora, repito, o governo brasileiro precisa reunir a sua equipe econômica para medir um esforço extraordinário para, no mais breve tempo possível, compensar esse mercado perdido com a economia americana. Né? O governo ele já está encontrando outros mercados alternativos. Então, o governo está fazendo a sua parte, que, como eu disse, a economia ela tem suas falhas, né? E quando ela tem falha, não é a classe empresarial que resolve o problema da falha, é o Estado. O Estado tem que assumir esse papel, né? E eu acredito que o governo brasileiro, sim. Veja só, não é uma situação pontual, é uma situação generalizada, é uma forçação de barra, né? É uma tendência de provocar uma inflação artificial no mundo inteiro. Isso tem alguma coisa a ver com conjuntura interna política, com o processo de Bolsonaro? Tem, na margem tem, certo? Mas no cerne do problema reflete a crise do capitalismo americano. O capitalismo americano está encontrando uma forma de sobreviver a qualquer jeito. Aumentando a alíquota dos produtos de comércio internacional, expulsando imigrantes, fez intervenção essa semana no sistema de segurança lá nos Estados Unidos. Então, assim, tá forçando, né? Ele tá apostando duro numa crise internacional. Só que o mundo não é feito pela economia americana exclusivamente, embora ela tenha um peso significativo, né? Isso é uma reação a um novo modelo econômico que está batendo na porta do globo aí, que é um modelo econômico determinado pelo Sul. Os americanos já têm essa consciência, mas os americanos já têm esse cenário de que eles chegaram na situação de limite de possibilidade. Daqui um dia vão perder os mercados internacionais. E aí a estratégia que eles estão utilizando é a chantagem. Por trás de todas as medidas do Trump, a palavra que explica é chantagem. Chantagem sob o ponto de vista econômico, chantagem sob o ponto de vista político, para que todo mundo fique dependente do dólar. Isso é que de fato está acontecendo, né? Agora, eu acho que ele não vence essa briga, né? É apostar muito caro, né? E, repito, eu acho que o governo brasileiro está no caminho certo nesse sentido, porque apresentou uma medida. Eu acho que a classe empresarial que está no seio desse problema não tem nada a reclamar do governo, né? Tem crédito barato, vai ter garantia de mercado, porque o governo também está se comprometendo a comprar parcela significativa desses produtos, né? Sobretudo com o PNAE e com o PA, mas eu, assim, no fundo, eu fico com uma pulga atrás da orelha, Oscar, porque a gente não vê na ponta, né? Sobretudo nos produtos da cesta básica, uma redução do preço. A gente está aliviando o setor de exportação e vamos continuar mantendo um custo de cesta básica de R$650. Isso é um sacrifício muito grande para a classe trabalhadora. Mas mesmo após o anúncio dessas medidas que Lula está fazendo agora, você não acredita que... Você citou o exemplo ali do limão. Nesse intervalo vai ser vendido lá e vai ser vendido aqui, vai ter que baixar o preço. Nesse intervalo de encontro de novos mercados, você pode ter certeza. Picanha chegou há 2 semanas atrás a R$45, a R$50. Ela estava num preço médio de 70. Entendeu? Porque chega no limite que o empresário ele vai ter que vender ou ele vai ter que jogar fora.
E a gente chega com isso ao final do Pensar Economia de hoje. Eu queria desejar ao Sebastião um bom dia, muito obrigado por sua participação e até Oscar, na quarta-feira. A gente agradece e a gente está sempre à disposição para colaborar com o Pensar Piauí. E a audiência do Pensar Economia também, bom dia, até a próxima quarta da outra semana, porque quarta-feira agora é Pensar Segurança, com o professor Arnaldo Eugênio.